de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. A tropa desembarca a fim de seguir para o estacionamento de Añaro, próximo de um subúrbio da cidade. Em quase 8 meses de guerra, a primeira divisão de infantaria expedicionária luta na terra italiana em 2 frentes. A primeira é do rio Serchio, durante o outono de 44. A segunda ao norte de Pistoia, na Toscana, em plena Cordilheira Apenina. As primeiras ações da Força Expedicionária são a conquista de Massarosa, as ocupações de Larena, Camaiore e Cidade de Barca. De andar e via, passei um carnaval fora do Brasil, tentando, enrolando, empunhando meu fuzil. O mais engraçado de lá era quando o povo dizia: tens que portar e via, tens que portar e via. Eu pulava e cantava na minha confusão, quando ouvia o ronco do canhão. Mulheres e crianças gritavam com alegria: tens que andar e via. Como é que foi o relacionamento entre os soldados brasileiros e as tropas norte-americanas? Muito boa, muito boa. Inclusive, antes de eu entrar em combate, eu tive uma loja, saí com um jipe com o primeiro-tenente americano. Então eu ia para diversos lugares, para o exército americano, mas ainda não estava nem em combate. Eu saí com esse tenente lá. Não houve nenhum conflito, não, né? Tratava a gente muito bem. Eram bem tratados pelo comando norte-americano? Tudo que você pode pensar. Se alguém falar, está errado, porque nós tínhamos tudo. Viu? O que vocês recebiam como é que era fala ração, né? Como é que era os mantimentos que vocês... Tinha um depósito americano, mais ou menos quase igual essa praça. A gente entrava aqui e dava a volta assim em todo lugar, apanhando. Então, nós, na minha unidade, que eram 16 caminhões, saía 10, saía 12 caminhão, todo dia para apanhar, cada um apanhava uma coisa. Depois a gente ia lá para perto da linha de combate. Mas o senhor lembra o que vocês comiam? Nós tínhamos tudo, ração, assim? Ração, tinha comida, carne, o americano mandava umas caixas assim, carne assim, tudo congelada pra gente, era assim. Mas todo assim, dia nós recebíamos. Era enlatado, como é que era? E tinha troço enlatado, tinha tudo, todo jeito. Nós recebíamos todos os dias um maço de cigarro. Agora, você pensa bem, 25 mil brasileiros, cada um recebe um maço de cigarro todo dia. Vê que potência eram os americanos. Pensa bem. Chiclete também? Tudo. Vinha caixa com cigarro, vinha outras coisas. Ração de diversas espécies também, que a gente carregava no caminhão, fosse picar alguma coisa, assim, era assim. E aí, quando o senhor, no caso, o senhor ficou muito nessa logística, né? O senhor não teve uma base em nenhuma cidade, não, né? Tipo assim... Não, eu tive diversas cidadezinhas que ficavam lá. O senhor percorria, mas... No inverno, nós passamos mais, foi em Pistoia, a cidade onde nós temos cemitério, né? É lá. Pistoia é o nome da cidade. Onde tem onde tem muitos brasileiros enterrados? Tinha bastante, né? Inclusive, quando acabou a guerra, eu estava lá perto já da França e da Alemanha, quando terminou a guerra, eu estava em Alexandria. Na época de vir embora, se eu quisesse ficar lá, eu tinha ficado. Não foi ninguém obrigado a ficar tomando conta do cemitério, não. Ficou um contingente lá. Ficou de beleza lá, não tinha nada para fazer, só de beleza. Mas eu não quis ficar, não. Fui convidado para ficar.
Agora, com relação aos mortos, eles eram enterrados na Itália mesmo? Que o nosso É. era o seguinte, quando vinha do front para a retaguarda, ali em Pistoia mesmo, que nós pegamos gelo ali 20 abaixo de zero, né? Vinha num carro lá, então tinha um pelotão que pegava os cadáveres, arrumava, identificava, botava num saco branco grande e enterrava, era assim. É porque em Friburgo existe lá uma história de que o corpo de um deles foi trazido, cremado e colocado no obelisco da cidade. Não sei nada. Isso é Só impossível, sei que tem o né? cemitério do direito e tem uma turma do Brasil que toma conta daquilo lá. Não, eu tô perguntando isso ao senhor, porque houve eles botaram até uma caixinha assim, falando eu me lembro, chegava a ver a caminhonete com 3, 4, 5, todo morto ali, fui danado, então que eles pegavam, arrumavam tudo direito. Enterravam. Enterravam. Eu entrevistei o seu Célio Mangia e ele falou que vocês tinham uma folga. Que aí vocês... Quando a pessoa está no front combatendo, tem folga sim. Fica lá de 3, 4 dias quase sem comida de frente de combate, então é substituído por outro ator e vem para a retaguarda, descansar, essa coisa. Tinha até um colega daqui, o Ernesto, que ele até é da artilharia. Muitas vezes eu levei munição para ir lá, às vezes ele estava descansando, eu dava carona a ele para ir para lá, tudo isso. Dei folga, não ficava também não. Às vezes fica mais preso porque não tem nem condição de você sair de uma trincheira, um troço qualquer. Porque não era o meu caso, né? O meu caso era outro. Mas a infantaria é assim, a infantaria é fogo. Né? Agora, o seu Célio falou que, por exemplo, em determinada cidade, quando você tinha essa folga, tinha até casas de prostituição existia, sim. Mas aí, no caso, os soldados só poderiam frequentar aquela casa. Tudo ali era muito direcionado. Essa parte não. Felizmente, não. No meu caso... Você é um homem sério, né? Não, mas é sério mesmo, porque eu não sei. Agora, o pessoal da infantaria é que é mais chegado a todo esse troço. A gente não, que ainda vivia num outro meio, um pouco diferente, né? Não era tanto, né? Seu Célio era um frequentador dessas casas de prostituição na época. Quer dizer, a gente entende... Tem uma revista de um colega meu que era o maior tochador que eles falavam da infantaria. Era ele. Eu tenho essas raios da revista, não sei se daqui ou não. O senhor está aí, eu estou falando isso só para mostrar que a guerra também tem os seus momentos. Não, exatamente, tem razão. No dia a dia você tenta reproduzir uma situação normal. Eu digo assim, eu acho que isso tem até um lado psicológico, que assim, de comando, tipo assim, você tentar reproduzir, você não ficar o tempo todo com essa tensão da guerra não era tanto nessa, e tentar reproduzir. Assim. O seu Célio teve até uma namorada italiana. Namorada, também arranjava vez namorada, tudo bem. Então conta aí pra Mas gente. quando já tinha acabado a guerra... Não acabou a guerra ainda não. Eu queria saber se você teve alguma namorada italiana. Não, eu tive, tem até retrato dela. Tem. Você vai mostrar depois pra gente. Mas os pais, já foi depois da guerra, que eu já estava lá, mas já de beleza, lá em Alexandria.
namorava, de colega meu também que tinha namorada, essa coisa, mas os pais estavam sempre de olho também, sabe? A mãe, pai, gente boa, família boa, não era gente... Como é que vocês conseguiam, no meio desse conflito, namorar recatadamente, frequentar a casa da moça? Como é que era isso? Não, nesse lugar lá eu ia, porque era pertinho onde eu estava, acampado, num prédio. Gostou dela? Você se apaixonou por ela? Eu gostava, assim, entendo. Mas não tinha jeito, tinha que deixar. Só se eu ficasse lá tomando conta do cemitério, até podia casar, no caso, né? Se quisesse. Mas e muitos casaram lá. Casaram, tinha filho e tudo. Alguns, mas ficaram por lá? Não me lembra mais, porque essa parte, não sei. Mas, por exemplo... não sei se ficou ou não. Tinha que voltar, pelo menos. Agora, essa parte de algum dessa pessoa que toma conta lá, que eu não sei o número lá no cemitério, deve ter alguns deles lá, ou muitos que até casaram lá mesmo. Ficou para lá. Né? Então, por exemplo... Outros trouxeram a família para o Rio, para o Brasil, também aconteceu. Eu sei por saber, mas não que eu tivesse assim, contato, sabe? Então teve esses casos assim de você se relacionar e acabar formando uma família, ficar por lá. Exatamente. Mas sempre vinha, às vezes, no Brasil trazia, não tinha esse negócio não, vinha. Depois, eu sei que aconteceu, eu não vi. Tem essas histórias. Minha missão é completamente diferente. Que é o pior, que a infantaria é o seguinte, infantaria é tropa de ocupação. Eles estão aqui na frente, o combate está em Murinelli, eles estão lá perto, Barão de Aquino, essa coisa mais ou menos. Na medida que a artilharia, a aviação bombardeia, que os inimigos recuam, então a infantaria recebe ordem para avançar. Mas nesse avanço, tem terreno minado, tem tudo de ruim para você enfrentar. Até o próprio inimigo mesmo, às vezes está lá alucinado também, moitado lá, é o maior perigo. Então você tem que, a infantaria tem que ter muito cuidado, e que morre mais a gente da infantaria. Está entendendo? Que houve a morte lá, uns 400 e poucos, se eu não me engano. Brasileiro. E acidente também. Um colega meu mesmo morreu de acidente de carro. Aqui, com essa relação dos brasileiros lutando junto com os norte-americanos, os brasileiros não foram um pouquinho bucha de canhão dos americanos, não? Tem conversa fiada, conversa fiada. Não é nada disso, não. Tem gente que fala besteira. Bucha, só para alguém que não gosta do americano, aí fala besteira, né? Não foi isso não, até né? Descendente, até de alemão. Eu tinha um colega que era descendente de alemão, falava alemão 100%. Eu tenho até o retrato dele, te mostro. Ele morreu há pouco tempo. Chama Oswaldo Eberhard, o nome dele. É aquela zona lá de Rio Grande, de Santa Catarina. Ela tinha muita família, assim. Tinha gente na minha unidade, companhia escola de engenharia, rapaz lá, que não sabia nem falar português. Eu fui estudar, porque eu só falava em alemão. Ele era brasileiro, né? Então não houve esse caso do brasileiro ser bucha de canhão de americano, não? Não, conversa fiada. Inclusive, no combate, no Monte Castelo, em dezembro de 44, na neve, foi obrigado a parar o combate. Por quê? Porque o 5º Exército achou que não podia continuar. Era tentar subir e morrer. Aí, então, nós que ia para lá para levar mantimento lá para perto, bem longe, né? Você encontrava as ambulâncias vinham carregar de gente morta, gente quebrada, né? É uma coisa horrível. O americano mandou que nós éramos subordinados ao 5º Exército americano.
Então mandou parar o combate, né? Só manter posição. Aí começamos, já no 45, aí que começamos novamente o combate. Foi aonde que nós acabamos tomando Monte Castelo, Monte essa coisa. Ó, não é brincadeira não, morreu muita gente, 400 e tanto em combate.